Muito bem, estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Olha, eu tenho aqui a satisfação de receber duas figuras intelectuais de peso para a gente falar um pouco sobre política, sobre os temas atuais da política, o parlamentarismo, a monarquia, o sistema de governo e a crise política que o Brasil enfrenta. Deixa eu apresentá-los. Dr. Valdir Perazzo, advogado, militante do Movimento Liberal, um dos fundadores do Instituto Liberal do Acre, e também o professor João Correia, ex-deputado federal, professor de economia. A gente vai fazer aqui uma conversa falando desses temas. Boa tarde, gente. Boa tarde, Venceslau. É um prazer estar aqui de volta com você. Prazer é sempre nosso recebê-los aqui. Perazzo, você aí que vem com esse movimento do Instituto Liberal e que nos últimos dias tem aberto um espaço para um outro debate. Parlamentarismo e monarquia no Brasil. Aliás, ontem o Estadão trouxe um editorial colocando o parlamentarismo como uma opção real para o país. Gostaria da opinião de vocês. Aliás, Venceslau, eu queria aproveitar para lhe fazer uma doação desse livro de autoria do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né? Sim. Um debate interessantíssimo sobre a questão ambiental. Psicose ambientalista. Tem gente que faz terrorismo com essa questão ambiental, daqui a pouco a gente fala disso. Sem Mas dúvida. vamos começar com monarquia. monarquia. Olha, Venceslau, por que eu me tornei monarquista parlamentar? Aliás, com certeza João leu também. Eu li há alguns anos atrás uma obra que eu acho fantástica do Joaquim Nabuco, meu conterrâneo, que tem um livro autobiográfico chamado Minha Formação. Nesse livro autobiográfico de Joaquim Nabuco, ele faz uma defesa brilhantíssima da monarquia parlamentar e se fundamenta num autor inglês, Walter Bagehot, que escreveu um livro sobre a Constituição inglesa. E eu confesso a você que ele me convenceu. Eu realmente hoje sou um monarquista parlamentar. O parlamentarismo, eu creio que seja mais palatável para a sociedade brasileira. Agora, quando se fala de monarquia, aí já é uma coisa mais distante, professor. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que o doutor Perazzo, a par de todo o seu trabalho, que foi um dos maiores defensores públicos que nós já tivemos, Obrigado. Hoje um advogado de alta qualidade, né? Obrigado. E tem esse tipo de iniciativa muito positiva, que é a questão do liberalismo. Quando você vai falar em liberalismo e você liga o liberalismo com a situação que o Brasil vive, aí o debate sobre o parlamentarismo realmente avulta. Por quê? Venceslau, eu recordo que eu já tive um debate desse tipo, não com o doutor Perazzo, mas com o então deputado Sérgio Taboada, Sim. Meu querido amigo, lá atrás, 90 e poucos, quando houve o plebiscito. 93. E o Taboada defendia o parlamentarismo e eu defendia regiamente o presidencialismo. Eu quero dizer que eu estava enganado, que eu estava errado. A crise atual no Brasil mostra que a perspectiva do parlamentarismo, com o parlamentarismo nós teríamos superado isto com muito maior rapidez, com muito menores custos. Nós não precisaríamos ter 14 milhões de desempregados, o país passando por uma crise horrorosa, porque o parlamentarismo teria, digamos assim, facilitado a superação. Agora, de fato, na questão da monarquia, o que acontece? Eu sei que a base do argumento do Dr. Perazzo, ele vai expor, é que, de fato, há uma série de monarquias que são estáveis, cujo parlamentarismo é bastante estável há bastante tempo. No entanto, eu acho que você tocou um pouco na pergunta a ele, o problema que eu acho maior é que este retorno vai estar muito distante da população brasileira atual. Quer dizer, além da questão, eu sou um republicano convicto, eu acho que os homens são iguais e precisam ser iguais sob todos os aspectos, né? Então, nesse sentido, se eu tivesse vivido, doutor Perazzo, na época da monarquia, eu teria lutado contra ela. Mas antes de voltar aqui para a réplica do Perazzo sobre a monarquia, eu quero dizer o seguinte, mas o Brasil já vive uma espécie de parlamentarismo, que não está oficializado, mas que na prática é o que acontece, né? João Correia, você que já foi deputado federal, hoje o governo, o presidente não governa se não tiver uma base aliada e se não conciliar os interesses do parlamento. Perfeito, é o famoso presidencialismo de coalizão, né? Mas o Congresso hoje manda mais do que o presidente. Então, o que é que vai ocorrer? No tal do presidencialismo de coalizão, que é uma invenção
da Constituição de 1988, quer dizer, você tem um enorme poder do presidente, tá certo? E um poder relativo do Congresso. Quem está trazendo a questão do parlamentarismo para a luz do dia é o presidente Michel Temer. Ele sim está trazendo a questão do parlamentarismo e acho que o Estadão pode estar certo. Eu acho que esse debate tem que ser refeito, tem que ser recolocado, porque o Brasil precisa superar isso, Venceslau, precisa superar esta crise. E o presidencialismo é o passaporte para a crise, o passaporte para os golpes. Nós estivemos muito certo? perto de termos 4 presidentes em 4 anos. Se aquela denúncia do Janot passa, o Temer ia ser investigado, não se sabe o que poderia acontecer. Se ele cai, assume o Rodrigo, convoca a eleição indireta. Quer dizer, fica muito fragilizado o país. Sem né? dúvida. Mas olha, Venceslau, com relação à monarquia, que eu ainda não me Sim, pois é, agora eu quero o seu argumento. Na realidade, o Brasil tem uma experiência, uma larga experiência sobre a monarquia. Na realidade, antes da declaração da independência do Brasil, nós já vivíamos sobre uma monarquia, enquanto colônia, fomos Reino Unido de Portugal. Nós fomos o Reino Unido de Portugal. E depois vivemos tranquilamente com estabilidade, unidade e continuidade durante um período monárquico que foi de 67 anos. O Brasil viveu sob a monarquia, João, 67 anos. Isso é um período estável. Toda a instabilidade política do Brasil é no período republicano. Veja você, Venceslau, que desses 100 e poucos anos de república, 35 anos foram de governos de exceção. Sob Getúlio Vargas, nós vivemos 15 anos numa ditadura. E várias constituições. Sob o governo de Bernardes, nós passamos 4 anos no estado de sítio. Depois do golpe militar, que nos legou 21 anos de ditadura militar. Então, a República só nos trouxe instabilidade política, diferentemente da monarquia. Ora, sobre um rei, qual a diferença de um rei, João? E aí, nosso ponto de controvérsia. Um rei, ele não é nem um partido político, é uma criança que é educada desde o berço para ser um chefe de Estado, diferente de um presidente da República que pode ser um improviso como foi a Dilma Rousseff, que terminou no impeachment, que não tinha nenhuma experiência política. Aliás, numa monarquia parlamentar, ela jamais seria sequer ministra, porque a formação do gabinete se dá dentro do parlamento e ela nunca foi parlamentar. Para ser primeiro-ministro tem que ter ideias, tem que ter algo produzido, tem que ser uma pessoa notável, de forma que ela jamais seria nem sequer ministra num governo parlamentar. E o que o João disse aí é uma grande verdade, Venceslau. Ora, essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise política, uma crise moral, uma crise ética, uma crise de desemprego, uma crise de credibilidade do parlamento, um monarca como Dom Pedro, com a sua autoridade moral, ele já teria zerado, convocado novas eleições e constituído um novo governo. Agora, vejamos, isso a nível de debate é muito saudável. Agora, para que o Brasil adote um novo regime, é preciso, no mínimo, uma consulta popular, né? Sim. Um referendo, etc. 2018, eu creio que seria uma oportunidade, mas, além disso, o Brasil tem que ser pacificado politicamente. João Correia. Eu queria só fazer 2 adições à noção do Perazzo, no seguinte sentido, doutor Perazzo. De fato, a monarquia, os argentinos morrem de inveja dos brasileiros, porque nós tivemos uma monarquia. E, na verdade, o Brasil foi fundado, a nação brasileira foi fundada em 1808, tá certo? Na fuga da família real para o Brasil, e o Brasil tornou-se metrópole. O Brasil é o único país das Américas que foi metrópole. O México teve um pouco esse toque com Napoleão III, mas o Brasil tem isso. E, na verdade, ainda que o período da monarquia não tenha sido muito pacífico, a monarquia enfrentou várias rebeliões, várias guerras do Paraguai, muito grandes. No entanto, a monarquia nos legou o Brasil de hoje, o que nós temos no Brasil de hoje, nossas fronteiras, essencialmente, exceto o Acre. Tinha que ser o nosso glorioso Acre, né? Pois muito bem, a questão que se coloca, no entanto, é a seguinte, a meu ver, seria ideal, porque de fato ele cita o exemplo da Inglaterra, o exemplo dos países escandinavos, Canadá, Austrália, que é a Commonwealth, né, e tal. No entanto, a gente pode citar na República também coisas muito interessantes, né? Os Estados Unidos, né?
A gente pode citar a França, a Alemanha. Quer dizer, então há coisas boas dos dois lados. Por isso é que eu acho, como é de pouca prática, pouca praticidade, o debate sobre a monarquia, então eu acho que o debate sobre o parlamentarismo, ele tem que assumir essa feição. Veja, conversando demais, né, Venceslau? Mas veja bem. Mas vai chegar lá. Veja só. Eu quero chegar na no ano crise que vem, de hoje, 2018. Na crise de hoje, quer dizer, por que não dá para a gente colocar, fazer uma consulta em 2018 sobre o parlamentarismo? Porque não vai dar tempo de nós discutirmos isto. O Brasil está com muito medo de não ter tempo sequer de fazer a reforma política. Uma reforma política mínima que elimine, digamos assim, as coligações no proporcional, enfim, voto em lista não é voto distrital, uma série de elementos que nós temos um prazo fatal para podermos propor. No entanto, eu acho que o Temer está fazendo algo extremamente fundamental. Ele está dando cunho ao Congresso Nacional. Não interessa se o Congresso Nacional está ou não está com toda a credibilidade, etc. É esse que nós temos. E Perazzo lembrou uma coisa importante. Esse período de 88 para cá é o período mais longo que nós vivemos em democracia na República. E o mais turbulento, né? E o mais turbulento. No entanto, 2 impeachment. Nós não temos, digamos assim, uma crise que tenha mudado o regime, nós não bebemos uma ditadura. O que é que eu acho que o Temer há de deixar? Ele há de deixar o seguinte, a meu ver, no meu sonho, há de fazer as reformas, todas elas, no que for possível. É por isso que estão querendo derrubar o homem. Por isso que tentaram derrubar o Temer. E um pouco, sabe, doutor, quem tentou derrubar o Temer foi a nobreza, porque o Brasil tem uma nobreza não, digamos assim, não explícita. Você pega, por exemplo, o pessoal do parlamento, do judiciário, dos tais operadores do direito, e verifica, é uma casta tão violenta, é isso que me dá um temor em relação à monarquia. É que, de repente, a nobreza vai fazer concurso para ser e tal, e aí você tem uma nobreza muito ruim. Você sabia, Venceslau, que a desigualdade de renda no Brasil tem muito a ver com o pagamento desse pessoal do Estado, certeza. Que ganha acima de 50 mil reais? O tempo está acabando, eu quero encerrar o debate só dizendo o seguinte, para qualquer problema, mais democracia, capitalismo e democracia, eu acho que... Livre iniciativa. Esse tripé, né? Pluralidade. É o que resolve, pelo menos tem sido assim nos países desenvolvidos. No mundo moderno. Na realidade, quando ele fala em democracia, ele diz que a situação atual, que se criou uma verdadeira casta, na realidade, João, isso aí não foi criado pela monarquia, nem pelas ideias monárquicas. Na realidade, isso foi criado exatamente pelas ideias contrárias à monarquia, que a ideia de igualdade é uma ideia da Revolução Francesa, que terminou chegando na Revolução Bolchevique, no comunismo. Então, a Constituição de 1988 é uma Constituição marcadamente esquerdista. Aliás, se não tivesse havido a participação de Plínio Corrêa de Oliveira com um livro que foi fundamental, que terminou no Centrão, João, nós ainda seríamos muito mais do que somos uma Constituição esquerdista que criou muitos direitos sem prever deveres. Eu quero propor aqui um novo debate para a gente trazer mais temas atuais e trazer o debate para o Acre, né? Porque o Acre também tem um papel fundamental na democracia, né? Histórico, né? Aqui está o livro Psicose Ambientalista, quer dizer, o Acre como um ícone da política ambiental, isso é um outro debate que eu quero propor, Sim. Mas eu quero só fechar com a opinião do João Corrêa sobre essa dicotomia, né? Liberalismo, socialismo, enfim, a democracia, eu acho que carece desse debate. Essa questão do socialismo e liberalismo e democracia está superada, foi superada. O socialismo tornou-se o socialismo realmente policial. China matou 50 milhões, União Soviética 20 milhões, o Camboja 1/3 da sua população, Cuba, enfim. O socialismo foi superado, foi suplantado, foi enterrado com a queda do Muro de Berlim. Então, a livre iniciativa, tá certo? Os investimentos, a busca de inovações, a modernidade é algo realmente fruto do capitalismo. E não tem outra alternativa. Ele vai permanecer durante muito tempo porque ele permite isto e permite a livre iniciativa junto com liberdade. Isso é absolutamente fundamental. Isso é superior. O socialismo já teve seu papel. Foi soterrado, foi enterrado e que lá fique bem direitinho.
Tá certo? Vou fechar o seguinte, dizendo que o regime que te dá o direito de discordar e ser respeitado por isso, eu acho que não vai cair nunca, não é? O Instituto Liberal é que levanta essa bandeira. Numa outra oportunidade, a gente continua esse debate. Obrigado a ambos pela vinda aqui. Eu que agradeço. Estamos às ordens. Vamos fazer um intervalo. O Gazeta Entrevista volta já.